Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Copa América Estados Boa Unidos 2024. tarde, bem-vindos à Estamos junto al entrenador coletiva Marcelo da Bielsa y el Conmebol jugador Copa Sebastián América Cáceres de la USA selección del Uruguay. 2024. Antes de Estamos comenzar com la o treinador conferencia, tengan en Bielsa cuenta, e o por favor, jogador que no está Cáceres permitido hacer da transmisiones en seleção vivo ni uruguaia. grabadas desde el celular. Lembrem que não é Recuerden possível descargar nem las conferencias de permitido prensa a fazer través del lives código nem QR. gravações como Para celular. realizar una pregunta, Lembrem levantar la mano y fazer descargar el o micrófono, download das mencione su coletivas nombre como y el QR medio de Code prensa al e cual para fazer pertenece. perguntas, levantar a mão e esperar o microfone e falar nome e mídia. ¿Qué tal? Buenas tardes para Sebastián, para Boa Marcelo tarde. Bielsa. La consulta es para el entrenador de la selección, Uma pergunta para o para aquellos treinador que da nos seleção. sentimos representados Para por el estilo aqueles de que nos juego sentimos que usted representados pelo predica estilo de y entendemos jogo que este que es el camino del você crecimiento para leva adiante, e mantener entendemos que esse é o el caminho, o aspecto crescimento competitivo a nivel para internacional. manter Nos o quedaron aspecto muchas dudas competitivo em nível y internacional. cierto desconcierto de Ficamos algunas com dúvidas, respuestas que né, usted dio e en la conferencia com anterior falta de tras la salida certeza frente a Colombia. Usted após señaló a coletiva que anterior. hubiese preferido Você que falou que Colombia no tivesse quedara con 10, preferido que seguramente a por Colômbia não aspectos ficasse tácticos com en el 10 repliegue del equipo. jogadores. Imagino No. que por Bueno, questões eso le voy a táticas. consultar. Não. Ah, então essa era a pergunta. Evidentemente, ha revisado muy poco las Bom, evidencias para construir las conclusiones que construyó. acho que você Hubiera revisou preferido a jugar 11 evidência contra muito 11 para pouco. que Eu no se consumieran gostaria ou 22 tivesse minutos gostado de jogar de 11 juego contra en el 11 para segundo que tiempo não como se consumieron. Es decir, hubo tivéssemos 22 22 minutos que no minutos se jugaron. consumidos no segundo tempo. Quer dizer, houve Yo 22 minutos que não foram jogados. señalo esto porque a usted le desconcierta E eu estou falando disso porque seguramente. você fica Después vamos a descolocado, entender qué es lo que le desconcierta. Porque más mas não protagonismo estou que entendendo que genera você não, Uruguay não entende, en el né? O que deixa segundo você tiempo, descolocado, porque mais le puedo protagonismo decir que de o do manera Uruguai no segundo ineficaz. tempo, você Bueno, poderia dizer pero de maneira hubiera ineficaz, claro, querido sim. que se pudiera jugar. Mas eu Disculpe, tivesse perdón un gostado poco, que Marcelo, no lo escuché. No, le poderia decía que ficar mais hubiera perto do preferido microfone, que é assim. É, se jugara 11 contra 11, porque de esa manera hubiéramos preferia evitado jogar la 11 contra 11, consumición porque assim de não 22 minutos, tivéssemos todo consumido dentro de las 22 reglas, minutos, todo dentro de tudo las reglas. dentro das Pero se jugaron regras. 22 minutos, hubo Porém, 22 se minutos de jogaram, interrupción houve y se 22 descontaron minutos 7. de Bien, interrupção termino e só tivemos um acréscimo de consulta 7. respecto dentro de las cuestiones que queremos E que usted sobre nos isso, ayude, si es tan amable. Usted dijo en algún você momento poderia responder o seguinte: você que Rodrigo falou Bentancur, una charla que había tenido con Jorge Giordano, que llenaba o la cancha. Rodrigo Bentancur tuvo Bentancur hasta el enchia o anterior campo. partido O 46 minutos en Bentancur, cancha até a partida y Luis Suárez anterior, tuvo 9 minutos. ¿Usted no entiende que jogou 47 debió minutos e o rotar más su Soares plantel y ser 7. usado más Você a acha que escondidas? deveria ter usado mais Mire, outros jogadores? yo también me parece las rotaciones, Bom, a rotação, a sinceramente, rotatividade tienen dos tipos de justificaciones. Una, sacar un se jugador justificam para de que duas juegue otro, maneiras. Uma, porque uno tirar um piensa que los jogador va a para que mejorar. entre outro, porque aí se El que pensa que você ingresa poderia respecto del melhorar. que sale. Y la segunda, Aquele entrando la poderia dosificación en función del melhorar cansancio. comparado com aquele que Respecto de eso sair. le doy dos E respuestas. dois, tem a ver com o cansaço. E a Y partir do pueden cansaço, eu estar vou dar muy duas erradas, respostas pero son en que las que podem yo estar creo. muito Primero, erradas, mas el eu equipo que más acredito corrió en nisso. toda la competencia fue Primeiro, Uruguay. Ningún equipo o corrió time más. que mais Eso correu le na tiene que dar competição toda foi o claramente Uruguai. O Uruguai una foi o idea time que y mais muy correu. probablemente Isso aí sea dá el uma ideia equipo que menos clara e jugadores necesitó para provavelmente também conformar seja los o time que partidos que menos enfrentó. atletas precisou para Nosotros as somos partidas merecidos. enfrentadas. Mire, si usted Nós, quiere olha, ubicar se una você quiser responsabilidad clara en mi gestión, encontrar es uma que responsabilidade clara na Uruguay minha tiene mejores gestão, jugadores que é que o Colombia. Uruguai tem Y melhores atletas do yo, que a Colômbia. administrando un E equipo con mejores eu, jugadores que el rival, comandando um no time com merecimos melhores ganar. jogadores No do que o merecimos perder, adversário, sí, no aí a gente merecimos não perder, mereceu pero no ganhar. Não merecimos ganar. merecíamos Entonces, perder, mi não, mas mayor também não crítica a un ganhar. entrenador, Então, que a maior perder con crítica para cartas um treinador es imposible. Ahora, que todas estas perder com apreciaciones, sin ningún opções é respaldo, impossível. porque lo que
Porém, tudo isso sem suporte, porque é o que eu estou falando. Não é que você não tem acesso, você é ou qualquer jornalista, não estou falando de você pessoalmente. Eu valorizo a boa intenção nas suas perguntas. Mas se é por causa do cansaço, é um time que mais correu, sem dúvida. Aí podem ver os números. E sobre os minutos do Soares e do Bentancur, o Bentancur competiu na posição com o Valverde, o 8, o De La Cruz e a Arrascaeta como 10 e o Gatti como volante de contenção. Então, no momento dele entrar, que foi contra a Colômbia, aí ele contribuiu com um aspecto fundamental, que é a vinculação entre a defesa e o ataque. E ele fez isso de uma maneira muito boa e muito simples. Só ele poderia ter feito assim. E eu encontrei um momento para ele jogar quando a situação indicou. Eu não considerei que eu precisava tirar o Gatti para que entrasse o Bentancur, nem o Valverde para que entrasse o Bentancur, nem pensei que tinha que priorizar o Bentancur sobre o de Arrascaeta e o de La Cruz. Porém, conhecendo o que fazem na mídia, se eu tivesse feito o contrário, a pergunta teria sido: por que você decidiu tirar o Valverde, que é o campeão da Champions como Real Madrid? Por que você está retirando o Gatti, o volante mais defensivo? Por que está colocando o Bentancur como 10, como o De La Cruz e a Arrascaeta disponíveis? E sobre o Darwin Núñez e o Soares, bom, primeiro, os minutos do Soares contra a Colômbia foram minutos de muita utilidade e minutos de uma contribuição realmente importante. Se você considera que eu deveria ter incluído o Soares antes, eu acho que sim. É verdade. Tá certo. Se você está dizendo que o Soares deveria de ter substituído o Darwin, eu acho que não. O Darwin foi o jogador mais perigoso que o Uruguai teve. E foi o jogador mais perto do gol, com mais finalizações provocadas. Então, eu acho que o Soares deveria ter tido mais minutos e a justificação da sua necessidade, eu encontrei ela na partida contra a Colômbia, não nas partidas da fase de grupos, nem contra o Brasil, produto dos minutos finais com um homem a menos, e eu encontrei, talvez mais tarde do que eu achava, a primeira coisa para mim é a autocrítica, né? E aí tem uma autocrítica que é a mais terrível. Quando você tem melhores atletas do que o adversário, quando você tem a disposição absoluta dos atletas para acompanhar no projeto de jogo, e quando tem todos os recursos à disposição e 40 ou 45 dias de convivência outorgados pelo tipo de competição e pela Federação Uruguaia. E não ter nem empatado a partida contra a Colômbia, coloca o treinador da Colômbia num plano de superioridade, no comando, na gestão dos recursos que cada um teve que manejar. E eu vou pedir, por favor, não repetir as perguntas que têm a ver com as coisas que já respondi. Oi, aqui da Rádio Sport 890. Nas últimas 24 horas, se falou muito do que aconteceu após a partida. Como treinador, você fica preocupado pelas sanções que poderiam acontecer olhando para as eliminatórias?
los medios de comunicación No outro no dia, eu deben, falei no que a deben mídia interrogar a nadie cuando tienen não elementos deve de juicio perguntar suficientes ninguém quando como tem os elementos para de juízo construir suficientes evaluaciones como por sí para mismo y sacar construir conclusiones por avaliações sí por mismo. si mesmos e tirar conclusões por Todos si sabemos que mesmos. hay un Já principio todos vinculado con la sabemos que aplicación de há una ley, que es el de um la princípio proporcionalidad. Las relacionado com a reacciones aplicação da se, lei, que é a se evalúan proporcionalidade, e as y se reações são justifican avaliadas e según el justificadas motivo que las provoca. Es segundo decir, o motivo el que motivo que provoque provoca elas. una Quer reacción dizer, es o parte motivo que de provoca la uma reação interpretación é que se parte hace de da la reacción que interpretação se que é está feita da evaluando. reação Entonces, ¿cómo que está puede sendo alguien avaliada. preguntar Então, si yo como alguém tengo poderia temor por las perguntar sanciones? se eu estou com medo pelas Cuando la sanções, única lógica que impera en sabendo esta que a situación, única lógica que nesta ustedes la situação, conocen, esta que vocês situación bem es conhecem, essa situação madres de é familia con bebé de mães brazos, de con família bebé en com sus brazos, bebezinhos mujeres, no esposas, colo, hermanas, mulheres, madres, esposas, agredidas irmãs, mães por los espectadores. agredidas pelos La protección del espectadores. espectador no A tiene nada que proteção ver do con el público não tem equipo de nada fútbol ni a con la ver com federación. o time de Ustedes futebol nem com saben a de quién es la federação. E responsabilidad. vocês Y já resulta que sabem la quem pregunta tem es a si yo le temo a las responsabilidade. sanciones. E a Cuando ustedes pergunta é se eu estou com lo que medo me da tendrían que sanção. preguntar, si O tuviera que un você mínimo deveria me de sentido perguntar, se común la tivesse o pregunta, es si los mínimo de sentido jugadores comum na pergunta, é han se os recibido la jogadores disculpa de quienes receberam tienen as dentro de su desculpas responsabilidad salvaguardar daqueles la que seguridad têm como de todos y responsabilidade cada uno de los proteger a espectadores. segurança de Usted me cada pregunta si le um temo a las dos sanciones. torcedores. Você está me perguntando se Pero estou ¿cómo com voy a medo da temer a una sanção? sanción Como eu vou que es estar com medo de imposible uma de que suceda? sanção que é Porque impossível ela si acontecer? usted ve que los responsables Porque se você vê de que una aqueles responsáveis del de um espectáculo que se aspecto monta, yo no sé quién es do el, show yo que sé está que, sendo mire, montado, eu sei. Olha, lo único que quiero decir, porque uno a tiene que única hablar coisa que eu vou pensando falar, porque você tem en que todas falar las amenazas que pensando, recibe si habla. pensando em todas as Entonces, ameaças lo que único que yo poderiam le ser puedo decir recebidas se es que falar. Então, a única coisa que eu posso los falar jugadores é: reaccionaron como lo os hubiera hecho atletas cualquier ser humano. reagiram como Si usted ve qualquer ser que hay un humano. Se você proceso está vendo para que que tem eso um que sucedió processo no suceda, para que si aquele que usted ve aconteceu não que si aconteça. eso que Se sucedió você sucede, vê hay que isso otro que proceso aconteceu para está que se atenúe, acontecendo, há outro es processo decir, para una puerta de escape y una que prevención, y las possa dos se cosas no resolver suceden. uma Y porta de están escape e a prevenção, e essas coisas não agrediendo estão a su mujer, a acontecendo, su e madre, estão a un bebé, agredindo seu filho, a su sua esposa, a mãe, su seu hermana. bebezinho, Usted sua pregunta si esposa, van a sua irmã, o que sancionar a você los que fueron faria? a defender. Você está Yo perguntando tengo un se grado vão aplicar sanções de naqueles que foram a complicidad, defender as suas porque las famílias? preguntas Isso aí é también actúan de manera cumplicidade, cómplice. Yo porque no as sé si todos perguntas piensan também igual, são isso. es Eu não decir, sei la se todo pregunta mundo la pensa a hizo él mesma y no lo coisa hubiera hecho aqui, otro, pero e se a todo esto pergunta es lo que teria tienen sido que feita decir por outra ustedes, pessoa, mas no lo que a tengo única que coisa decir é yo. o que vocês têm que falar, não, eu Abrir não el tenho que juego, es falar abrir disso, la boca não. y decir, Como o no, risco mire, de falar e dizer não. cuando usted ve que hay un acto Quando desproporcionado, você vê que cuando há usted ve ato que hay un acto violento, desproporcionado, quando por você supuesto vê que que é um ato quién va a estar a favor violento, de una com reacción certeza violenta. quem Pero lo vai estar primero que tiene que ver em favor de uma es reação violenta. Porém, a primeira ¿por coisa a ser a qué considerada responde esa é: reacción? Y si essa hubiera reação está habido respondendo la a quê? posibilidad de E se hacerlo de tivesse otro tido a modo. possibilidade de Y fazer as coisas de aparte, outra porque todo maneira, esto ustedes no lo e ignoran, lo para saben aí, porque tudo perfectamente, isso pero vocês siempre sabem vienen perfeitamente a disso, que mas sempre algunos de vem estos infelices que estamos de a este que lado algum desses infelizes abramos deste la boca lado para que no vaya a ser que sean ustedes abramos a los que boca, que não señalen y sejam que después se vocês, vean né? afectados de Aqueles alguna manera. apontando e que acabem vocês No, afetados de alguma perfecto, maneira. perfecto. Qué Ah, suerte, tá qué ótimo, suerte, tá qué ótimo suerte. então, No, que no, bom, discúlpeme, que discúlpeme, bom. Não, não, discúlpeme. não, não, Qué não. suerte que así Peço sea. desculpas, Punto uno. mas que bom No que é puedo assim. medir los porcentajes. ¿Me Eu não entiende, posso no? medir as Entiende percentagens, está que me hay entendendo? porcentajes y Está me entendendo porcentajes. que há Por supuesto. percentagens e percentagens. Perfecto, pero usted sabe también, sí, Tá lo sabe ótimo, mas você perfectamente, yo no sabe sé quién es também, usted, sabe ni sé perfeitamente, eu quién não es sei nem quem nadie você de los que é, están aquí, nadie. nem sei quem Pero é usted nenhuma sabe pessoa aqui. perfectamente
Mas você sabe perfeitamente que há porcentagens do jornalismo que não vão contra alguns setores responsáveis porque não é o conveniente economicamente. E é verdade ou é mentira? Mas você não quer falar disso por corporativismo. Eu tenho que falar disso, mas nem me importam com isso. A única coisa que me importa a mim é que um cara que está vendo que estão batendo na mãe, na irmã, no bebê, que é um procedimento para isso não acontecer, que é um procedimento para que, se acontecer, tem uma via de escape. Está me entendendo? Eu tenho que responder essa pergunta? Tenho. Sou eu a pessoa que tem que falar tudo isso dessa maneira? E para além disso, você sabe, eu gostaria que você falasse disso. Eu não sei qual é a proporção, não, mas eu sei que o jornalismo responde a interesses. Interesses que têm a ver com aqueles gerindo o poder, aqueles que têm o dinheiro. E que vocês calam a boca segundo que parte do poder vocês querem favorecer ou prejudicar. E para aí. O que eu estou dizendo, só o que estou tentando dizer, Por favor, no interrumpir, por favor. não interromper, por favor. Pero escuche. No, 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 discúlpeme. Não, 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 não. Mire, Chicos, Nós, do nosso lugar, tentamos defender o grupo. por favor. bueno, Eu vou embora, eu vou embora. yo voy a explicar porque no quiero de ninguna manera Eu vou explicar, estas porque eu não quero, actuaciones. Esto es una de actuación. maneira nenhuma, essa No atuação. Isso aí é admiramos uma ninguna atuação. actuación. Yo dije É o só no dije isso. que me refería a un porcentaje del periodismo. Eu falei Lo que dije eu o estava me no? referindo a uma Por lo cual, percentagem de este jornalistas. señor Falei ou não? se Então, interpreta esse que yo homem está hablé de todo el interpretando periodismo. que Yo eu dije, estava hay un falando do porcentaje del jornalismo todo. periodismo Eu falei que que há no uma señala percentagem esto do y jornalismo ustedes, que não porque está apontando los que no nisso. responden a E los vocês, intereses aqueles que não del poder, respondem aos son interesses los do que sufren. poder, ¿Me entiende? Porque são esos os que son sofrem, leales sabe? y dicen lo Porque que esses piensan. são Hay otros que no dicen lo fiéis que e falam o piensan, que dicen pensam. Tem aquello outros que que no não falam o lastima al que poder. pensam, só Yo falam dije, hay aqueles porcentajes, detalhes ¿me que entiende, não no? farão dano no poder. Tá me entendendo? Por Tá. eso, pero espere un Chicos, por poquito, favor, señor, por favor, espere un por poquito. favor. Espere un poquito Só para um que haya segundo, lógica, só um para que segundo, haya só um lógica. segundo para ter Yo, lógica. gracias a Dios que no sé quiénes son. Graças a Porque yo no Deus, eu quiero não sei saber quem é quiénes son, quem, porque no porque me eu não corresponde quero saber juzgarlos quem a é, ustedes. porque eu Lo não que vou sí me julgar toca vocês. individualmente, Não é o meu lo que lugar, sí me corresponde es individualmente. decir, O mire, que me hay corresponde, una porém, porción é del falar. periodismo Olha de só, há uma forma y parte do otra jornalismo porción del periodismo comprada. que ¿Entiende? Que está responde a los comprada, intereses de los que né, que distribuyen responde aos lo que el interesses poder daqueles que provoca. distribuem Usted sabe qué es o lo que que o poder provoca. Você sabe o que ¿entiende? provoca o Entonces, poder? usted Bom, eso lo sabe. dinheiro. Yo Então, digo, como yo no vocês soy sabem estúpido, isso. Então, yo eu no não voy a sou decir bobo, para eu não permitir, vou para decir falar una cosa como la de este para señor, permitir que dice que coisas se como va as desse porque homem no daí quiere que fala que convalidar vai lo que estoy embora diciendo, porque que ele fue lo não quer primero que yo convalidar o que dije. estou Se falando. lo dije Qual a foi a usted primeira porque coisa que eu sabía de falei? este tipo Eu de falei para reacciones. você Estas porque son, eu já dicen ustedes, sabia actuaciones. disso. Dije, no sé en qué Essa aí é uma proporción, atuação. Eu pero falei, sí não sé sei qual é a que hay proporção, porém eu porcentaje del sei periodismo que que há responde, alguns que no dice jornalistas lo que que debe decir, respondem, y que hay não otro falam o que porcentaje deveriam que falar, dice lo e que há debe outra decir. Entonces, porcentagem que yo fala o ahí que tem que quedo falar. inocente Então, porque no aí estoy eu acusando fico a todos. inocente, porque não estou Estoy acusando acusando a todos, al não. porcentaje que se calla. Eu só Lo estou que ustedes acusando no aqueles que hacen, ficam que es lo calados, que uno quietos. O que vocês hubiera não fazem, que é a esperado que primeira hicieran, es coisa decir, que sí eu sabemos, esperava vocês los fazerem decentes sabemos nós que hay sabemos, porcentaje nós del periodismo decentes, sabemos que há uma que parte, uma recibe, percentagem do que no se jornalismo enfrenta con el poder para que conservar não los privilegios. enfrenta o ¿Eso poder usted lo para sabe o manter no lo os sabe? ¿Lo privilégios. sabe? Você sabe disso ou não? ¿Lo Sabe? señor? Sabe ou não? Sí, sí, sí. Está Bueno, falando para mim? entonces yo voy a É. tomar al señor que Então eu no vou sé quién usar es, porque fíjese o lo senhor que saludable eu não sei que quem es ele para mí é. no E saber olha quién es. só, isso aí é Porque bem si yo sadio, nem supiera saber quién quem es é cada cada um. uno, Porque se eu estaría soubesse diciendo, quem claro, é, habla con eu él estaria porque propia dizendo, tropa. então, fala com No sé ele, si me porque sigue. Pero como ele yo no pode. conozco a nadie, ni quiero Então, conocer, como eu não ni quiero conheço saber, ninguém, nem quero justamente conhecer para eso, ninguém, nem quero para no saber, servirme de aquellos que para pueden isso, favorecer mis justamente, opiniones, por para coincidencia, le hace creer não
falar ¿Me só com entiende? aqueles que Entonces, poderiam favorecer as ahora minhas el Señor me opiniões. dice que sí, que es Entendem? verdad, que Então, agora o existe senhor eso. está me dizendo que é Entonces, ¿qué es lo verdade, que que isso hice aí yo de malo? existe. Yo hice, Então, le reitero o que cómo eu fue estou la fazendo de secuencia y usted mal? dígame Eu si hay só vou algo de repetir a malo. sequência e Porque vocês este me señor avisam se alguma estaba coisa é errada, porque esse homem que foi capitaliza embora con su conducta capitaliza todo el com o porcentaje seu que se enfrenta comportamento a esto toda a que yo estoy porcentagem que diciendo. Por enfrenta cualquier isso que eu estou motivo, siempre es el falando, mismo el por motivo, qualquer siempre es el mismo. motivo, sempre Entonces, o mesmo qué es motivo. lo que yo dije? Então, o Miren, que eu esto falei? merece un solo trato. El trato Isso es aí ese, merece um no es único preguntar trato. si le E temo a não las é sanciones, perguntar se eu estou com medo porque da la sanção, pregunta correspondiente porque a es, ¿le pergunta pidieron certa disculpas a los jugadores? seria: ¿Entendieron alguém que pediu la desculpas para os justificación jogadores? de la respuesta es Se proporcional a entendeu la que a gravedad justificação da de lo que resposta é sucedió? proporcional à, Señalaron à que seriedade do que los aconteceu, organizadores estaban en condiciones de evitar que eso pasara. à Un severidade plano, do que prevención. aconteceu? Primeiro, Estamos en Estados prevenção. Unidos, O que aconteceu com os Estamos en organizadores? Estados Estamos nos Unidos, Estados el país de la Unidos, justicia y de la seguridad. Prevención. o Segunda país, cuestión, entre si la aspas, da prevención segurança. falla, Então, que puede primeiro, a questão fallar, da había prevenção. un Então, se a recurso prevenção dar de errado, alerta o de que poderia escape. acontecer? Alguna de Havia las dos recursos. cosas Uma saída. pasaron, Alguma no, das no duas pasaron. coisas Entonces, aconteceram? Não. no, no digo que no se haya dicho, no digo Não que no estou se haya dizendo que dicho. vocês não No, yo falaram lo que digo disso. que Não, en para una aí. O que eu reunión de estou este tipo, dizendo é que el numa tipo de reunião desse tipo interrogación daqui, condiciona o la agenda. tipo de No sé si me pergunta entienden. condiciona a agenda. De Não que sei la se me pregunta, entendem. no, no, A pergunta. está bien, es un Não, gusto tudo hablar con bem, una tudo persona bem. equilibrada. É bom Imagino falar que com usted uma es un tipo pessoa equilibrado por el equilibrada. trato Imagino que você é que me equilibrado permite llevar el diálogo. Entonces, pelo tipo de fijar la diálogo. agenda Então, quiere decir, ¿qué quiere decir? Que las preguntas decidir uma agenda é o condicionan quê? Que el as abordaje perguntas del tema. acabam Entonces, el tema se condicionando a aborda abordagem por do las tema. Então, o posibles tema é sanciones. abordado Y pela no es possível casual, ¿eh? sanção. E No es não casual, é porque por lo único que acaso, se não é por difunde acaso, desde porque a única las coisa que acaba autoridades es que se esto es plausible de sanción. difundindo nas autoridades e Avísenme que lo isso que aí sea si poderia hice esa trazer uma pregunta, porque sanção. ya Por circula que vocês que fazem esto es essa plausible pergunta? de Porque já sanción. estão falando disso, que poderia existir uma Justamente, sanção. entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decirle, ¿tiene miedo a las sanciones? Então, Entonces, tem medo da expresarse sobre las sanção? É o sanciones, que en vez estão de decir, falando. pero no Então, se dan falar sobre a cuenta sanção, mas não que é isso. estos Deveríamos ter falado. jóvenes, y si no hacían eso, Esses garotos, se não faziam isso, nosotros. ¿Cómo vos no vas a defender a tu mamá, a acabariam tu hermana, sendo a tu mujer, a un bebé, cuando vos atacados no, por todos cuando nós. Como você não está defendendo a sua mãe, o seu bebê, a sua esposa, a sua irmã, quando os para que eso no argumentos suceda, se para isso não acontecer fallaron. Prevención deram y salida de errado? escape. Entonces, Prevenção e saída de escape. Então, a pergunta deveria ter sido: como foi possível que os organizadores, que eu não sei, nem sei quem é, eu não estou falando quem é o organizador, e eu estou com medo da vingança prometida, né? Que sempre são esportivas, sempre são ameaças esportivas. Então, o que eu estou falando é que os organizadores dos Estados Unidos, ou quem for, disseram para a gente: nós não podemos defender a sua família. Essa é a primeira mensagem, certo? Segunda, não podemos permitir a eles fugir. Qual era a nossa função? Defender. Não conseguimos, tudo bem, não puderam, são 70.000 pessoas. Mas há uma via, uma saída de escape. Não foi validada. Então, a partir daí, de que sanção estão me falando? O que tem que ser falado é: quanto vão demorar em pedir desculpas para os atletas e falar: olha o que aconteceu com a saúde da sua irmã, da sua mãe, da sua esposa, do seu bebê. Então, como eu poderia abordar esse tema com essa pergunta? Eu gostaria que você se colocasse no meu lugar. A acusação, obviamente, é uma porcentagem que dá o ouvido para o que for conveniente. Como é que você determina a postura da mídia? Ou você acaba dizendo que mandaram o expediente, ou acaba falando que houve erros na organização. Oi, eu tinha uma pergunta que, obviamente, vai mudar, mas
Sim, claro, se falou disso, mas a gente teria reagido da mesma maneira, como pai, como filho, como irmão, a gente teria feito a mesma coisa. No, no, pero hay una cosa más que usted. Não, para aí, para aí. Porque eu acho que todo mundo aqui acompanha os jogadores e sente empatia, porque nós somos uruguaios, e porque antes que você falasse disso, a gente já estava com a seleção, com os atletas, conhecemos eles, sabemos como que eles são, como pensam, como agem, e se a gente tiver que defender eles, vamos defender. E com certeza poderia ter sanção, mas igualmente a gente teria reagido da mesma maneira do que eles, teríamos feito a mesma coisa que eles fizeram. Tudo que você está dizendo, tudo isso, não contém o mais importante. Desculpas, mas o que é o mais importante aqui? Vocês são uruguaios, conhecem os atletas, a justificação é válida, tudo isso não tem valor. Não tem valor, não justifica o que estamos falando. A questão da proteção. A prevenção não deu certo e a via de escape também não. Então, o eixo da questão não é se eles agiram de maneira justificada, porque qualquer um poderia se envolver, mas o que libera eles totalmente é que eles não estavam com nenhuma outra opção que reagir dessa maneira. Então, a pergunta que fixa a agenda, porque eu não quero ser mais parte, porque você age com medo. Estamos constantemente ameaçados, você entende? Então, me cansei. E essa reação tem a ver com que você vai acumulando de coisas e coisas e coisas injustas e assinalar os árbitros e dizer que os gramados estão perfeitos e todas essas mentiras que se falaram aqui, fazer coletivas para falar, não, o gramado está perfeito. E você vê que os tapetes não. Os campos de treino estão perfeitos e a Bolívia nem conseguiu treinar. Eu tenho todas as fotos que justificam que são mentiras. Isso aí está cheio de mentirosos. E nós falamos, e já falei tudo o que eu pensava não falar, mas nós falamos dizendo, não, esses aí são ameaças, vocês vão ver. O Scaloni falou uma vez. Ele ousou falar que os tapetes, e olha só, são todos erros já conhecidos. Os americanos não falam, vou te dar um campo perfeito. É só um campo instalado faz 3 dias, ou X quantidade de dias. E a união entre os tapetes não estavam bem fechadas. Você tem que procurar uma jogada na pequena área do Rocher, e a bola fica aí nessa união, que não fica fechada. E os campos de treinamento eram um desastre. E a Bolívia nem treinou, mas tudo bem, a Bolívia. E o pênalti contra o Brasil e todas as injustiças. Com a classe baixa da competição, nada. Então, os árbitros acusados pela mesma federação, não deram um pênalti para o Brasil, quando tem, sabendo que isso aí vai condicionar, e já sabem tudo isso, já sabem. Oi, aqui Eduardo Rivas, Canal 4. Talvez estou errado no comentário. Entendo que após a partida vocês ficaram angustiados, né? Você tem muita experiência no futebol, como treinador de diferentes seleções no seu país, no Chile, mas você acha que esse é o momento mais complexo que está atravessando com tudo que está sendo gerado? Não, de maneira nenhuma, isso é bem claro. Para que você lembre, quando os Estados Unidos sentiram que os seus interesses estavam sendo atacados, criaram o FIFA Gate, como o FBI, e fizeram o que fizeram, mas isso aí era por os seus interesses, os interesses deles. Aqui não aconteceu nada.
Essa aí foi uma festa maravilhosa, estádios cheios de torcedores, uma competitividade boa, arbitragens, não tem nada para reclamar. Mas não podemos continuar falando que os gramas estão perfeitos, fazer uma coletiva para mentir. A chefa de gramados, eu conheço ela, já sei quem é, eu conheço perfeitamente tudo que ela faz e que ela faz as coisas mal. Ela falou dizendo que era uma questão visual, que o Vini não vê, que o Scaloni não tem que falar, que os campos de treinamento estão perfeitos. Eu tenho uma coleção de fotos dos diferentes tapetes, ir para os diferentes centros de treinamento e os donos falando, desculpem, isso aí não é para treinar, nós entendemos, não dá. Mas como isso aí vai afetar os organizadores, não tem que falar nada. Aí ameaça, o Scaloni falaram para ele, você já falou uma vez, para aí, porque senão vamos pagar as consequências. E ele mesmo falou, eu já falei do que eu tinha que falar. Os atletas não podem falar, todo mundo ameaçado. Qual é a ameaça? Esportiva, como agora. Vão suspender, mas que suspender nem suspender, né? É só pedir desculpas. Tem que dizer, cometimos alguns erros, somos responsáveis e vamos fazermos responsáveis. E aí seria suficiente. Nos Estados Unidos, você vai para a casa de uma pessoa e o direito da proteção existe. Entende? Proporcional. Os cartolas do futebol uruguaio não permitem que entrem onde eles estão e têm que ir do país para não acabar presos, né? Por favor. Como pode ser que não exista uma reação bem clara dizendo isso aí não tem nada a ver com os atletas? Os atletas foram obrigados a fazer isso. A sanção não é para os jogadores, mas para aqueles que obrigaram eles a agir dessa maneira, deixaram eles sem opção. E temos que falar se estamos com medo da sanção. A única coisa que faltaria seria uma sanção. E olha só. Aí estão falando, vamos sancionar para que cumpram com na partida pelo terceiro posto, mas não agora pelo terceiro posto, porque tem muita repercussão pública, então não, é uma vergonha, um vexame num país que como organizador tem responsabilidade também. Mas eu tenho a certeza que não mentiram. Eles falaram que os campos iam ser assim. Em um país que foi capaz do FIFA Gate, agora resulta que temos que culpar os jogadores. Incrível. Imagina só isso. Eu passei por muita coisa que nunca falei, situações que eu conheço que são muito mais graves do que essas aí, muito mais graves. E eu conheço elas perfeitamente. Eu trabalhei 6 anos na Argentina. Isso aí é nada comparado com isso. Isso aí não gera nenhum problema. O que eu não aceito, porque chega um ponto que você fala, acabarão culpando os jogadores. E você vê que eu estou assim. Assim, as pessoas acabam falando, ele fica assim porque ele é maluco. Por que você está parando aí? Ele me falou. Não. Eu fico à disposição, porque senão parece que a gente está parando. Então, vamos continuar. Vamos tentar justificar a presença do Cáceres. Outra coisa que eu falei. Não, para aí. Eu gostaria, então, a gente está pedindo para os organizadores, não levem o treinador com o jogador, vamos fazer separadamente, o treinador assume um protagonismo pelo interesse massivo e o jogador é convidado de luxo. Evitem, não, na Eurocopa é feito assim. A gente fala só... Não, é só isso. Eu perguntei isso. Máximo Goni, Rádio Oriental. Eu reconheço que eu estou alterado.
Não sei, não gosto que um bom colega, e não é corporativismo, não, tenha ido embora por um acerto ou um erro. Não é isso. É ou um acerto ou um erro. Marcelo, você falou verdades muito reais que eu compartilho. Você falou de percentagem, eu compartilho muito das coisas que você falou, muitas. E há muita mídia no Uruguai, muitas, já que estamos falando de percentagens, que estamos e que sofremos o desgaste de enfrentar as injustiças dos organizadores e da Comebol. E você sabe bem quem organiza esse torneio, mas eu falei, eu não falo por medo às ameaças, medo às ameaças. Entendo. E uma ameaça poderia ter um impacto no futebol uruguaio. Eu tenho 50 anos nisso, você passou 6 anos na Argentina, e não qualquer 6 anos. E eu defendo o estilo de jogo, o estilo. Só isso. Eu quero dizer uma coisa. Mas tem muitos uruguaios que confiamos em você. Esse é o estilo de jogo, a sua ambição futebolística. E para além de coisas que às vezes não entendemos o conteúdo das suas expressões. Eu escutei verdades muito reais, como poucas vezes eu encontrei numa coletiva, né? Isso deixa você alterado, mesmo com a experiência. E falando de percentagem, agora vamos com o Sebastião, que conhecemos ele das categorias de base, não é uma imposição do treinador. Eu, de verdade, queria falar com você. Sebastião, falando de porcentagens, mais de 90% da imprensa uruguaia falou o que Marcelo expressou. Nós estamos com vocês no plano humano, estamos com o coração aberto e entendemos que se precisa de ética para tomar decisões fortes. A pergunta, então, para Sebastião é: o que vocês avaliaram como grupo sobre esse desgaste emocional? Como é que processaram nessas horas? Essa é a minha pergunta. Qual o momento? A partida, o que aconteceu logo após? O que vocês vivenciaram após a partida também? Bom, o desgaste emocional, eu acho que para todos foi um golpe duro. Nós estávamos com a ilusão de chegar à final e competir pelo título. E, bom, obviamente não conseguimos. Agora vamos jogar pelo terceiro e quarto lugar, que não é menor, não. Todos estamos com muita vontade de conquistar o terceiro lugar. E, bom, o que aconteceu após a partida, eu acho que qualquer pessoa teria feito a mesma coisa. Minha família, minhas sobrinhas estavam aí na arquibancada e eu fui para lá para verificar que estavam bem, porque estavam nesse setor onde estiveram os problemas. Então, eu queria saber que elas não estão aí. Eu tentei, após verificar que estavam bem, levar algum dos meus colegas comigo. Mas, bom, eu acho que estão todos tristes pela situação que passaram as famílias. Ver as meninas chorando, as mães, as filhas, as irmãs, alguma desmaiada. Foi uma situação triste que era evitável, mas as coisas não foram bem feitas. Vou falar mais uma coisa, para que isso aí fique bem claro na minha perspectiva. Uma coisa é estar em favor dos danificados. Se você falar 90, é uma porcentagem ruim, deveria ser 100% unânime. Mas a outra coisa que é assinalar os responsáveis, né? E aí sim gostaria de ouvir as porcentagens. Eu
Ese es el problema. Esse aí é o problema. Aqui a verdade não está sendo discutida. Aqui há uma única verdade. A prevenção errou, falhou e a via de escape também. Então, a partir daí, já não há mais nada a ser discutido, entende? Então, eu vou discordar, porém eu acho que você está em melhor condição para definir a porcentagem. 90-10 é ruim, deveria ser 100%. Tá, perfeito, a gente concorda. Então, a porcentagem de assinalar o culpável e não só proteger os danificados, os flagelados, então a porcentagem está errada. Aqui o que corresponde é assinalar aquele que é responsável, para que eles, os responsáveis, não continuem fazendo o procedimento quanto até agora. Castigo esportivo é o que eles fazem, né? E a gente acaba com medo por o que vão fazer lá em Assunção. Tchau, obrigado.